Muito bem, continuando nossa segunda videoaula sobre a lição 7, entrando na igreja, como fazer parte da igreja. Então nós vimos que a igreja não salva, mas a salvação acontece na igreja, porque a igreja é de Cristo. E como estamos lendo aqui no terceiro parágrafo, assim é no caso da igreja e da salvação. Sendo que somos acrescentados ao corpo dos salvos pelo Senhor. Atos 2, 47. Dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Então, ele exige a nossa permanência e fidelidade nesse corpo, depois de sermos renascidos espiritualmente, nascidos da água e do Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 12 ao 27, nós vamos descobrir que todos os que são salvos, que se arrependem, se batizam, passam a fazer parte da igreja, são membros integrantes do único corpo de Cristo. Sem permanência no corpo, não teremos cabeça, nem um corpo vivo. Você sabe, se um membro do corpo se é tirado do corpo, morre, né? A pessoa sofre acidente, perde um braço, uma mão. Se não for rápido o procedimento para levar para o hospital e fazer a ligação, a cirurgia para tentar ligar novamente, não serve mais, perde. Aquela mão, aquele braço vai ficar inutilizado e vai morrer. A pessoa pode escapar, mas aquele membro separado não sobrevive, como também um ramo de uma árvore, se é tirado, ele seca. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele fala que nós, como igreja, somos membros, uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Capítulo 12, do versículo 12, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Porque em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo não é um só membro, são muitos membros. O corpo é um só, mas são muitos membros, Continuando o versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, esse é um trecho desse versículo muito importante, 1 Coríntios, falando sobre o corpo de Cristo, que nós somos membros do corpo, Então, Jesus nos coloca na igreja. Quando você decide entregar a sua vida a Deus, através da sua fé em Cristo, é Jesus que vai colocar você na igreja. Não é você que vai dizer assim, deixa, muito bem, que bom, agora estou com Jesus, deixa eu ver qual é a igreja que eu vou fazer parte. Não é a nossa opção. A gente não escolhe a igreja como escolhe onde é que a gente vai comprar uma roupa, onde é que eu vou estudar. Não é assim. Então vamos entender bem esse ponto. Como é que Jesus nos coloca na igreja? Bem, entretanto, há algo mais para se considerar aqui. Uma pessoa salva dos seus pecados não pode decidir fazer parte da igreja do Senhor. Não é a sua escolha, nem a dos líderes de uma igreja. Entende? A igreja bíblica não é nossa propriedade, nem de qualquer homem ou autoridade humana. Em vez disso, é a propriedade de Jesus. E somente o Senhor pode acrescentar os salvos à sua igreja. Aquele trecho de Atos 2,47. Já que ele inclui apenas os salvos nesse corpo, claro que a igreja então é constituída dos salvos. Então, o que estamos dizendo aqui é que não é a nossa opção a igreja. A nossa opção é Cristo. A nossa opção é Cristo. É decidir seguir a Jesus ou não. Mas se você decide entregar a sua vida a Jesus, Ele coloca você na igreja. Através da salvação que Ele faz de você um membro da igreja. Você agora precisa, claro, congregar, Mas Jesus faz de você um membro da igreja. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
e para nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui falando sobre a igreja, sobre o reino, né? Jesus comprou com seu sangue pessoas de todas as tribos, todos os povos, todas as nações, e fazem deles um reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, esse é o sentido do reino espiritual de Cristo, que é composto da sua igreja, que é o seu corpo. É o próprio Senhor que examina o coração e os motivos de uma pessoa para ver se há fé e sincero arrependimento na sua vida. Se alguém é honesto em seu desejo de ser salvo e obedece aos requisitos que o Senhor ordenou para a salvação, então a pessoa é salva e Jesus o acrescenta ao corpo dos salvos. Se não for sincero, não será salvo, nem acrescentado a ele e aos outros salvos. Apesar de cumprir as condições bíblicas, a gente não vê o coração, então nós cremos na sinceridade de todos. Nós vamos tratar todos bem, todos vão estar na igreja, mas Jesus sabe quem são os que fazem parte, né? E a sinceridade e a verdade é fundamental para que isso ocorra. Por outro lado, se essa pessoa for sincera, mas deixar de cumprir as condições impostas pelo próprio Jesus, também não será salva. Então tem que ter a sinceridade e a obediência. As duas coisas têm que estar juntas. Se não for sincero e obedecer, não vai ser salvo. E se obedecer e também não for sincero, ou melhor, se for sincero e não obedecer, também não vai ser salvo. Sabendo que ninguém, exceto Deus, pode julgar os motivos de um homem. Nós não temos condições de fazer isso. Só Jesus vê os corações, né? Somente Deus, nosso Senhor. Ele vai ser responsável pela decisão de acrescentar uma alma à igreja pura e santa de Jesus. E, quanto a isso, não temos preocupação nenhuma, porque ele nunca erra. Vamos ilustrar mais detalhadamente o assunto acima estudado. A salvação dos pecados é um dom absolutamente gratuito de Deus, né? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele nunca exigiu pagamento da nossa parte, por nosso tão caro resgate de um estado pecaminoso. Entretanto, ele exige alguns requisitos ou condições para que possamos obter e receber a salvação. Todo mundo entende que, por exemplo, para comprar alguma coisa a prazo, é necessário cumprir as condições, né? Verificar nossa situação financeira, pontualidade dos pagamentos, etc. Então, se você está com as condições, você compra alguma coisa a prazo e você adquire aquilo sem ainda ter pagado todas as parcelas. Se entendemos isso tão facilmente, por que temos dificuldade em compreender o fato da existência de condições ou requisitos para recebermos a salvação? Sim, Deus nos coloca condições. Ele oferece gratuitamente, de graça, mas você tem que fazer alguma coisa para receber. Alguns afirmam que é apenas a fé salva, mas essa afirmação é uma admissão em si de que existem requisitos, a fé. Então a pergunta é, quantos requisitos há e como devemos cumprir? Isso é de grande importância, muito importante. Temos que obedecer como está na Bíblia, para que a coisa seja certa, para que a coisa funcione. Para você receber a salvação, você tem que fazer como está na Bíblia. Então, se você já faz parte da igreja, verifique se você fez exatamente como a palavra de Deus ensina. Se não, tem que fazer tudo direitinho. Então, por exemplo, alguém foi batizado, mas o batismo dele não foi o batismo assim, por imersão, né? Não foi por imersão. Então, essa pessoa não foi batizada, ela tem que ser batizada. Alguém foi batizado por imersão, mas ele não estava, naquele momento ele não estava pensando em seguir a Jesus. Teve uma festa lá na igreja, né? Teve, né, alguma coisa importante aconteceu e chamaram ele. E ele foi batizado, mas não foi aquela decisão de coração. Então, também não serviu, entende? Então, tem que ter um propósito correto. Então, quais são os requisitos? Bem, a Bíblia não nos deixa dúvidas sobre esses requisitos, como vemos no quadro anexo, mostrando-nos claramente como pertencer à igreja. E especialmente nos casos de conversão do Novo Testamento, nós vamos ver o plano de Deus para a nossa salvação e entrada no seu reino. Então vamos ver algumas conversões que aconteceram na Bíblia e que formam um padrão, o qual ainda hoje deve ser obedecido. Então você vai ter a certeza que você vai receber a salvação, porque você vai fazer exatamente o procedimento que nós encontramos na Bíblia. Não é o que as igrejas hoje dizem que deve ser feito. É o que está na Bíblia. Então, se a igreja fala conforme está na Bíblia, muito bem. Então, vamos pesquisar alguns desses casos
para sabermos quais os passos necessários para que sejamos salvos. Primeiro, o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi aquela festa judaica, lá no livro de Atos, nós estudamos, foi no início da igreja, quando o evangelho foi pregado e muitos judeus se converteram. A multidão ouviu o evangelho, eles creram, eles se arrependeram e então aquela multidão foi batizada para perdão dos pecados. Depois, então, quando foram batizados pela fé, receberam o Espírito Santo, como Pedro falou, né, para que pudessem viver no corpo de Cristo. Nesse momento, eles foram acrescentados à igreja, naquele momento, naquela cidade em Jerusalém. O ministro etíope, né, temos um ministro da Etiópia, eles estavam viajando, e em Atos capítulo 8 conta a história, né? Filipe o acompanhou e falou a ele sobre Jesus, ele ouviu, creu, confessou a sua fé em Cristo e foi batizado, sendo sepultado em água. Saulo de Tarso, né, que mais tarde vai se tornar apóstolo, Saulo, a sua conversão é contada no livro de Atos capítulo 9 e também no capítulo 22, ele mesmo conta. Ele ouviu a Jesus e ao mensageiro de Jesus, que foi enviado, foi Ananias, ele creu, ele confessou a sua fé em Cristo, né, no caminho ele faz isso, ele se arrepende dos seus pecados e também ele é batizado. Em Atos, no capítulo 22, é contado que ele também foi batizado. Cornélio, em Atos capítulo 10, né, Pedro foi até a casa de Cornélio com a sua família, ele ouviu, ele creu, ele foi batizado. Então nós temos inclusive aqui um gráfico de algumas conversões. Mas vamos terminar aqui a relação. Nós temos Lídia era uma mulher, ela ouviu a mensagem dos apóstolos, é contada no livro de Atos capítulo 16, ela ouviu, abriu seu coração e também foi batizada. O carcereiro estava prendendo o apóstolo Paulo e Silas, mas ouviu a mensagem, tocou no coração dele, né, ele ouviu, ele se arrependeu, deduzimos que ele se arrependeu, claro, porque ele cuidou das feridas que ele tinha provocado quando açoitaram Paulo e Silas, e ele foi batizado. Então, repara aqui nesse quadro, nós temos aqui todos esses casos, né? Todos esses casos aqui relacionados. A multidão, eles ouviram, creram, se arrependeram. Não fala que foi batizado, mas claro que nós deduzimos que sim, porque eles foram batizados e foram salvos, né? Então, temos o etíope. Então, todos esses casos, repare que todos esses passos estão presentes. Embora em alguns casos não é citado diretamente, mas é deduzido que claro que ocorreu, porque todos os passos terminam com a pessoa sendo batizada e sendo salva. Não existe nenhum caso aqui da pessoa sendo salva e não sendo batizada. O batismo ficar para depois, não. O batismo era imediato no ponto da fé. Fé e batismo estão diretamente ligados, junto com o arrependimento, onde a pessoa é salva. Então, e hoje? Como será que é hoje? A mesma coisa. É esse mesmo procedimento, né? Chamamos a atenção aqui porque, infelizmente, algumas igrejas ensinam diferente. Mas está tão claro na Bíblia? Sim, está claro, é verdade. Mas, infelizmente, por conta de tradições, regras, credos, né, algumas igrejas ensinam diferente. Algumas igrejas batizam primeiro. A criança já nasce, já é batizada. E vai crer depois. Outros dizem que você é salvo pela fé. E você é salvo. E o batismo vai ser lá para mais tarde, né? Depois que ele aprender bastante da Bíblia, fizer um discipulado. Bem, na Bíblia não é nenhum desses exemplos. Na Bíblia, simplesmente, a fé, o arrependimento e o batismo se unem para que o pecador se encontre com Jesus. Note uma coerência em todos esses exemplos, chegando às seguintes conclusões sobre a conversão. Primeiro, se alguém quiser ser salvo dos seus pecados, tem que descobrir primeiro a verdade do Novo Testamento, né? A mensagem de Cristo, através de estudo próprio, ouvindo a pregação da palavra de Deus e lendo outras informações bíblicas. Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a palavra tem que ser pregada, tem que ser ensinada, a pessoa tem que ouvir, tem que ler para entender. Ponto B, ela tem que crer, tem que acreditar que isso é verdade, tem que crer em Deus, mas tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, que é o único caminho para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. E Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que ser a fé em Deus através de Cristo e unicamente por Jesus. E ponto C, tem que se arrepender dos seus pecados, o que significa a decisão de confessá-los a Deus, deixando para trás e voltando-se para Deus durante todo o resto da sua vida. E Jesus disse, se porém não vos arrependeres,
todos igualmente perecereis. Então, vemos aqui que o arrependimento é fundamental para que a pessoa seja batizada, né? Não pode ser batizado sem que antes tenha se arrependido. Não pode ser batizado se a pessoa não tiver com a fé, com a convicção, né? Então, existem condições também para ser batizado. Temos que confessar publicamente a sua fé em Cristo como Filho de Deus, agora e sempre. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E finalmente, claro, tem que ser batizado para a remissão dos pecados. Desculpa, aqui faltou corrigir esse batismo, né? Esse batismo significa sepultamento em água, né? Conforme em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 8, né? Onde Paulo diz que fomos sepultados na morte pelo batismo. Como Cristo foi morto, nós somos mortos nas águas, somos sepultados e levantamos para uma nova vida. Então o batismo representa a morte e a ressurreição de Jesus. Atos capítulo 8, o etíope Filipe disse: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe desceu, ambos foram à água e ele batizou o eunuco. 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 e 21 mostra que o batismo aqui é comparado com as águas do dilúvio, né? Porque aquele Noé e a família foram salvos através da água, não é? Porque estavam na arca. Da mesma maneira, nós, através da fé em Cristo, somos salvos através da água, pela fé e pelo arrependimento, nos unimos com Deus. Agora, claro, muito importante, não é o batismo que salva, não é a água que salva, somos salvos pela fé, mas é uma fé obediente, que leva a obedecer, que leva a se arrepender e que leva a ser batizado. Então, no momento que a fé se une com o batismo e o arrependimento, a salvação acontece e Deus coloca essa pessoa na igreja. Então, esses passos são juntos, não podemos separar esses passos da conversão que encontramos claramente na Bíblia Sagrada. Não podemos separar, não podemos manipular, né? É uma receita pronta que está para ser seguida. Fé, arrependimento, confissão, batismo. Resultado, salvação. Essa é a receita de Deus. Você não pode mexer nessa receita. Você não pode mexer nisso. Está na palavra de Deus, deve ser obedecido. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, pela fé, Pedro diz que eles se arrependam, sejam batizados e aí ocorre a salvação. Por quê? Porque eles vão receber o perdão dos pecados e o Espírito Santo passa a habitar nesse cristão. O batismo bíblico nos salva, né? 1 Pedro 3, 21. Não por causa de qualquer poder da água, né? Não é a água que vai salvar, nem o batismo em si, mas por causa de uma submissão, obediência às condições que Deus nos impôs. É a graça de Deus através do sangue de Cristo que nos salva, mas também é essencial a nossa obediência baseada na fé. Você lembra daquela passagem da cura do cego? Que Jesus faz lodo na terra, passa nos olhos dele e diz: vá, se banhe no rio, se banhe lá no poço de Siloé e depois retorne. O cego vai correndo, se banha e aí quando ele sai ele começa a ver. Então, aquela água tinha o poder de curar cego? Qualquer pessoa cega que fosse lá se banhar ficava curado? Não. O que curou foi a obediência dele quando Jesus disse: vá lá e se banhe. A obediência fez a cura. Da mesma maneira, a água não salva, o batismo não salva. Mas quando você obedece a Jesus e é batizado, você, pela fé, recebe a salvação. Outras considerações. Entretanto, ainda há outras considerações a se fazer sobre salvação. Já descobrimos que somos salvos estudando a verdade bíblica, crendo, arrependendo-nos dos nossos pecados, confessando a Cristo e sendo batizados. Assim, quando cumprimos essas condições, somos salvos e acrescentados à igreja ou ao corpo de Jesus. Essas são, na realidade, requisitos bem simples. Todos nós podemos compreendê-los e obedecê-los, não acho? Então, na próxima videoaula nós vamos concluir essa lição, ainda falando sobre esses passos, sobre essas condições para entrar na igreja.